Ele estará nos ajudando a todos nós. Ok? Vou deixar a palavra então para o Miguel. Isso. Uma boa tarde a Obrigado. todos. Obrigada. Tá bom. Imagina. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Vamos concentrar o nosso pensamento no nosso Deus Criador, no nosso irmão Jesus Cristo que faz tanto pela nossa evolução. E assim, Senhor Jesus, lembrando as tuas palavras, dizendo que onde duas ou mais pessoas estivessem orando em teu nome, tu estarias. Temos a certeza que o teu raio de luz está entre nós. A tua consciência onipresente de um filho de Deus amadurecido e que nos ama. Muito obrigado pela tua presença, Senhor Jesus, nesse momento. Ao nosso Pai Criador, que seja feita a sua vontade diante daquilo que nós vamos conversar também e semeando juntos o caminho, abrindo luz na sombra para a nossa própria iluminação. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós nesse momento, em todas as dimensões, e que assim seja. Eu sempre falo dentro da filosofia espírita, que é a que eu professo dentro de um exercício que faço quando aprendi que o Espiritismo tem respostas importantes. E essas respostas racionais me fizeram lembrar muitas vezes na minha vida a questão da consciência. Então, comecei pelo eu, né? Parece um pouco de egocentrismo, de egoísmo. Eu, mas não. É para que nos situemos. Nós não estamos mais habituados, como pessoas que têm raciocínio, a exercitar a questão filosófica da vida. Parece que a filosofia se tornou algo das universidades, de doutores, não é? De grandes e inacessíveis mestres incompreensíveis, de ermitões, de sacerdotes, de santos. Quando não, a filosofia é uma necessidade humana, no nosso dia a dia. E o eu tem muita importância naquilo que nós vamos falar na nossa relação com Deus, nosso Pai Criador, com o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, com a história de Jesus Cristo no nosso planeta e o trabalho que vai sendo feito, e a nossa felicidade, o nosso dia a dia, a nossa relação com Deus, conosco mesmos e com o próximo, né? Que é a nossa causa de amor ou de dor. São sentimentos que se transformam no nosso conjunto, né, de pessoas que somos, para nos dar alegrias momentâneas, dores momentâneas, mas sabendo que nós estamos numa jornada de transformação, ficamos mais seguros ao sabermos o caminho. Ao sabermos, né, que nós estamos andando na direção do progresso espiritual. Que nós não estamos simplesmente jogando fora o nosso tempo ao estarmos envolvidos, muitas vezes sem saída, em situações que nos cercam, que não dependem de nós. Que nós não somos obras do acaso. Então nós vamos falar de consciência. Estamos falando de consciência todas as vezes que abordamos a questão filosófica, espírita e religiosa. Eu me alimento de muitas coisas que trazem possibilidades de reflexão. São Paulo, que era um intelectual bem desenvolvido, né? Que não é o meu caso, que estou em estudo, e que deixou a sua marca na história com uma capacidade de se regenerar diante do erro que tinha feito ao perseguir cristãos e voltar
enfrentando as dificuldades que ele mesmo criou para si, no contrário do cristianismo, dizia que nós devemos observar tudo. Aqui estamos, por exemplo, numa sociedade universalista da luz. A luz é o conhecimento, é a fé raciocinada. E o Espiritismo é considerado a fé raciocinada por Allan Kardec, que pediu que nos envolvêssemos no estudo diante da humildade daquilo que nós somos. Não precisamos ser grandes sábios para ler uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase do Livro dos Espíritos, tentar refletir um pouquinho mais sobre os livros que tem aí à disposição, sobre o céu e o inferno, sobre a Gênese, sobre o Livro dos Médiuns. São questões que nos afligem, estando nós dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja católica, dentro de um templo evangélico, ou em casa mesmo, ao acordar, ao escovar os dentes, né, ao fazermos os cuidados do corpo e do espírito. São questões de existirmos. E se existimos e não temos como não pensar, podemos melhorar a qualidade do nosso pensamento, o que vai nos dar resultados melhores, quando entendemos o porquê da nossa existência. E mesmo que nós estejamos ainda em viagem, nós podemos, a partir desta compreensão, deste início de compreensão, deste sinal, desse clarão, desta fração de luminosidade, que hoje nós estamos buscando ao entrarmos num lugar onde se pensa e se fala sobre Jesus Cristo, levantarmos, né, como um grão de mostarda uma infinidade de consolações que nos darão motivação sempre que precisarmos, ou seja, praticamente o tempo inteiro, não é? Porque nós temos que ter vontade de viver. E vivemos em paz, não é? Vivemos felizes, vivemos com a certeza de que as experiências dolorosas que nós estamos passando têm uma justificativa pela justiça de Deus e que elas nos darão sabedoria. A sabedoria que servirá para evitarmos novas dores logo ali na frente e que façamos escolhas mais sábias. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. A origem das aflições que está no Evangelho. Isso não deve nos tornar vítimas, porque nós não somos vítimas. Chico Xavier divulgou com profunda humildade uma frase que era importante para nós que temos o medo do mal, no mundo, né, de chantagem, de milícias, de homens, né, usando a tecnologia para destruírem, como é feito em vários lugares e mundos inferiores ou em expiações como o nosso. O mal em ação não atinge aqueles que conseguem sentir uma fé profunda em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O mal que nós devemos temer, disse Chico Xavier sempre, era o que nós ainda podemos praticar. Em pensamento, em ações, não é? Ao nos sentirmos, por exemplo, ofendidos, queremos algum tipo de vingança, algum tipo de satisfação, porque nos sentimos muitas vezes com um sentimento de injustiça diante dos nossos esforços feitos para conquistarmos determinada coisa, e vemos que alguém conquista aquilo com uma facilidade incrível, aquela inveja primitiva, instintiva, e aquela satisfação quando alguma coisa pode dar errado para outra pessoa, aquela torcida. São sentimentos primitivos, humanos, e que só precisamos comentar com Deus. Não precisamos fazer nenhum tipo de exercício de falsa modéstia, né? Porque nós não somos ainda humildes e bons. Porque nós sabemos que os testes que a vida nos apresenta provam isso. Né? Nós estamos aqui falando do ponto de vista da filosofia, porque a santidade de seres como Jesus Cristo, como São Francisco de Assis, como Chico Xavier, está longe da nossa realidade, né? Mas nós vamos desistir para isso? Não. Jesus disse e veio justamente para nos estimular a jornada, sendo que os sãos não precisam de médico. Nós precisamos, não é do remédio, a nossa farmácia espiritual. Orai e vigiai para não cair em tentação, dizia Jesus Cristo, que significava o erro. Até hoje é a mesma coisa. O erro de pensarmos mal, de agirmos mal.
Então a consciência significa no eu, quando falamos, né, a palavra individual, é porque a responsabilidade realmente é individual. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então nós temos responsabilidades individuais na reencarnação. Ao entrarmos pelo portal do útero de nossas mães, nesta dimensão carnal, e sairemos quando Deus quiser, sem que nos revoltemos, né, esperando a hora da volta ao lar, ao mundo espiritual, aonde nós continuaremos vivendo em sociedade, vivendo em relação com o outro, em relação com Deus, nas muitas moradas na casa de Deus. A consciência destas coisas nos vai trazendo revisões dos nossos dias. Né? Deus é tão bom, inclusive que ele criou essa dualidade, né, desse giro planetário que nós vivemos em torno do Sol, em torno de nós mesmos, né, os movimentos da Terra em torno da translação e da rotação, que os dias se repetem. Né? O que se entedia, como disse o Chico Buarque na música, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Porque nós temos muitas vezes a incapacidade de nos ligarmos mais positivamente às riquezas que a vida nos apresenta no presente. Então nós temos tédio, porque nós não conseguimos ver a experiência do simples, não é? Nós estamos como se tivéssemos, metaforicamente falando, dentro de um ônibus, pegamos o ônibus na parada achando que nós vamos para determinado lugar e erramos muitas vezes, né, o ponto de chegada, erramos porque não lemos para onde está indo aquele ônibus. Nós vamos corrigindo as nossas rotas nessa direção com o pensamento, porque todos temos a centelha divina e o desejo de felicidade. Todos temos dentro de nós o impulso que nos atrai, não nos empurra. Deus é bom, ele nos atrai. Ele se desprende de nós, nos dando individualidade. E a individualidade passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, né, onde nós fazemos ali um exercício de consciência. Ganhamos a consciência do eu, e não é a primeira encarnação que nós estamos vivendo. E vamos, então, infinitamente nessa jornada, aprimorando aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ser. Eu estava brincando ali com o Dirceu, que poderia, né, aqui temos uma festa bem aqui do lado, que não tem nenhum tipo de julgamento, né, da nossa parte. Exercitarmos, não é, o nosso poder de escolha. Né? São meus amigos, meus clientes, o meu pai viveu muito aqui nesse bar, e muitas horas da vida dele, muitos amigos dele, e que é um direito de escolha, não é? Que cada um tem da sua gestão de tempo, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ver se valeu a pena ou não valeu a pena. Temos que o divertir, sim, é importante usar. E eu tive que fazer fotos, porque são meus clientes, passei 1 minuto na frente da churrasqueira, fiquei cheio de fumaça. Nossos pensamentos também geram fumaça astral. A nossa mente, ela cria o mau humor, o bom humor, a saúde celular ou a tristeza, o ânimo que nós carregamos, não é? E se nós temos uma fé raciocinada, nós sabemos que isso pode ser melhor administrado. No sentido de que você, quando levanta, aqui, né? A primeira coisa que nós fazemos é ver se o modem não desligou. Nós não estamos sem internet hoje em dia, né? Ou sem a televisão, ou sem luz, né? Mas essa nossa ligação com Deus é mais importante ainda. Porque nesta inocência que nós temos, num mundo onde é necessário orar e vigiar, por dever de ofício, de gratidão, porque imagine se o suprimento de oxigênio fosse cortado da natureza, nós desencarnaríamos. Então, agradecer, que outras religiões também falam muito, a Seishonoye, por exemplo, que é japonesa, vocês conhecem, porque ela tem no Brasil muitas coisas boas, são reencarnacionistas, coloca muito sobre isso. Sentiremos com mais leveza os dias que passam.
a passagem do tempo, na direção não é dos nossos compromissos, a diminuição das ansiedades, porque a cada dia basta o seu compromisso. Quando Jesus falou mal, a cada dia basta o seu mal, não era o mal, esse mal que nós vemos aqui no noticiário todo dia, né, que é terrível, que é mal. Mas, para muitos, na época de Jesus, o trabalho era apenas para os escravos. Era uma classe pior que tinha, né, porque eram os escravos, e os romanos escravizavam, todo mundo que podia escravizava até hoje, né? Hoje se escraviza de um outro jeito, com salário mínimo, mas ainda existe, né, esse tipo de materialismo que leva as pessoas ao nada e ter que recomeçar depois, achando que se pode, através do materialismo, de escravizar o outro, ganhar, né, o céu, o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Mas há 2000 anos ele disse isso. E o que são 2000 anos, eu pergunto para mim, né, diante do infinito? A vida é infinita. Pensemos nisso. Nós, fisicamente, não somos. Nos transformamos todo dia, deixaremos essa casca, né? Assim como quando a gente faz um bolo, a gente tira o bolo, a forma fica, né? E o bolo se transforma em energia. E nós também, como consciência, não deixando mais de ser a existência do eu em relação com o outro. Passando a fase egoísta, que ainda nós estamos em transformação. Por isso que nos estimula muito o espiritismo, a caridade, o amor ao próximo como um exercício. Estava conversando, aconteceu quando a gente vai, eu nunca, não sou montanhista, mas quando a gente vê, né, que o pessoal vai subir a montanha, eles jogam o gancho lá em cima, então estão num lugar mais alto, o gancho, né? Eles acham aquela pedra é boa, vou jogar e vou tentar subir. Então quando nós jogamos as palavras, é o nosso gancho, né? Eu vou jogar este raciocínio e vou tentar alcançar o padrão que representa esse raciocínio, que era o que Jesus dizia e exemplificava. Porque ele dizia, né, o verbo é que torna vivo, né, a letra escrita ela morre no tempo, e se eu não exercitar, se eu não fizer, né, o exercício da virtude, eu não sou um virtuoso, eu não sou caridoso. Essa caridade ela é a nossa energia em transformação, porque ela neutraliza o sentimento do mal. Jesus disse, caia o mil à minha direita, caia o mil à minha esquerda, né? O amor cobre a multidão de pecados. Mas vamos mudar a palavra pecados pela questão de erros, de causa e efeito, né? Porque o pecado se transformou em culpa, e a culpa se transformou em doença psicológica de paralisia pelo medo, pela sensação de que eu sou uma vítima e que alguém poderá me libertar dos meus pecados por uma autoridade que eu desconfio. Não é? O Jesus não libertou a mulher adúltera. Ele disse, olha, eu não vou te julgar, meu Deus não vai te julgar, muito menos eu. Apesar de eu poder, ele disse, porque ele já tinha essa autoridade espiritual. Nós, então, entendendo isso, na prática, porque nós, quando sairmos, né, do será que existe, né, eu nunca vi do complexo de São Tomé, né, do ver para crer, mas aprender a estudar um pouquinho mais o que significaria uma inteligência suprema desse Deus Pai Criador. O que significaria o que significa, né, o que Jesus quis dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque ele foi o exemplo de amor incondicional, de amar sem esperar resposta, de bondade, de perdão, que nós ainda não temos, né? A não ser que nós já sejamos esse missionário, né? Então, que bom, né? Mas eu não creio nisso, por mim, né? Não estou falando pelos nossos colegas aqui de diálogo. Não creio nisso de uma forma imediatista. Mas no ciclo da imortalidade da alma, sim, eu creio. E isso me dá esperança de que, por pior que eu seja, por escolhas erradas que tenha feito em muitas existências, ou por imperfeições que ainda tenhamos, nós podemos mudar. E se cair, recomeçar. Deus vai nos acolher infinitamente, porque Ele é infinito amor e infinita misericórdia. Não preciso temer, Ele não vai me abandonar. Eu, quando escolho a dor, é porque eu escolhi a dor de apostar
que se eu cometer alguma coisa errada, aquilo vai me gerar consequências. Teve um caso de um humorista que foi detido por estelionato, bem famoso, teve no Big Brother, e vazou um vídeo dele no noticiário dizendo para os amigos, né? Olha o grau de consciência, dizendo para os amigos na internet de que se desse algum problema naquilo que ele estava praticando, ele ia pagar essa conta. Então ele sabia que ia ter consequência, né? Foi preso, foram 5 milhões de reais de estelionato, foi preso, está respondendo processo, perdeu toda a credibilidade. Então ele estava errando com consciência, não é? Ele merece a pena de morte? Não. Nós vamos tirar o espírito do corpo e jogá-lo no plano astral revoltado, mesmo por pior outros delitos que tivesse cometido? Não. Porque o que Deus faria, né? Num determinado momento desta revolta, colocaria ele de volta num outro corpo para continuar, porque aqui é a nossa jornada evolutiva, com as necessidades que nós temos todos os dias de levantarmos, de fazermos a rotina diária que seja na casa, que já tem bastante trabalho para cada um, não é? De cuidarmos do corpo e do espírito, de desenvolvermos a força de vontade. Aqui é um embrião da nossa felicidade, porque nós não somos perfeccionistas. O perfeccionista é aquela pessoa que não faz nada porque acha que tudo vai estar imperfeito. E, portanto, sendo imperfeito, não é? Vai ser julgado pelos outros como uma coisa imperfeita. Ele vai se sentir, ou ela vai se sentir envergonhado, não vai fazer, vai paralisar, não faz uma obra de arte, não faz nem mesmo o almoço, né? Porque não vão gostar, né? Na insegurança. Mas nós mudando isso, né, de perfeccionismo para nos tornarmos perfectíveis, há uma mudança bem importante de verbo e de ação, porque verbo é ação. Então, eu não sou perfeccionista, porque eu só vou fazer aqui a minha exposição quando eu for perfeito. Então, infelizmente, né, só Jesus. Não é? Mas, em aperfeiçoamento, nós vamos entendendo que é possível compartilhar esses raciocínios com os amigos e com outras pessoas, porque amplia essa cultura e cada um vai escolher aquilo que serve, dentro do ponto de vista da sua evolução pessoal, dentro das suas experiências, e isso, disse o Allan Kardec, é uma forma de divulgar o Consolador prometido, que é uma caridade importante para que se faça com todos nós, de sabermos que a morte não existe. Eu encontrei vários amigos do meu pai que desencarnou em 2012 e todos eles emocionados, com saudades e tal. Eu tenho saudades do meu pai, mas eu sei que ele continua vivendo. Eu sonho com ele muitas vezes, todas as pessoas sonham com saudades daquelas pessoas que desencarnaram. Nós vamos nos reencontrar. Porque não é o túmulo que vai nos separar dos nossos amores e também dos desafetos. Portanto, nós temos que preferir, né, o amor do que o ódio, para não ficar muito envolvido aí nessas questões, né, de ação e reação, porque o coração vingativo a gente não sabe o que ele pode fazer. Né? E aí também é um conselho de Jesus. Faz ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Né? O perdão, o entendimento, não é? O equilíbrio das energias para tu ter liberdade. Né? A liberdade que nós vamos encontrando na sugestão daqueles que tanto esforço fazem para se aprimorar na questão de que o Espiritismo oferece uma porta de alegria para os mundos espirituais, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como, né, não vamos desmerecer aqui o esforço do SOUP, muito pelo contrário, como um pequeno, embrionário esforço, que cada um tem o seu papel, inclusive aqueles que estão aqui na nossa audiência, vocês, né, seja no plano espiritual aqui, de refletirem sobre isso. Né? Ninguém precisa se tornar espírita de uma maneira fundamentalista, que só a reencarnação e a crença na reencarnação vai salvar o mundo. Não, não é isso. É o amor que vai salvar o mundo. Tanto o próprio Allan Kardec disse, não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade. E caridade é um desdobramento de amor. Porque se eu não amo, eu não posso fazer caridade. Né? A partir do momento que eu faço uma caridade sem amor, eu estou procurando aprovação pública, aplauso. E isso é um alimento de vaidade. A vaidade é um sentimento do orgulho. E o orgulho
nos causa muitas dores e sofrimentos e armadilhas, porque quando ele é contrariado, ele se torna feroz. É um instinto primitivo. Não é? Não é a satisfação das nossas conquistas que a gente fica feliz, não é, com os filhos, com as nossas conquistas. Isso não é orgulho. Isso é um consolo satisfatório de que nós podemos nos transformar em algo melhor do que nós somos. Não importa o tempo. Não importa se eu tenho 55 anos, se eu tive 15 anos ali, logo ali, ou não importa. Importa, isso tudo faz parte de um complexo de reflexões que a gente faz como a água que a gente bebe todos os dias. O Jesus dizia, não é? Que o espírito tem sede. Então eu preciso repetir essa reflexão para aprofundar, para cavocar aquela, né, como quando a gente planta, né, uma salsa que seja, ela tem aquela vida, ela morre, eu preciso ir lá replantá-la, preciso botar um adubo, a mesma ação, por isso que os dias se repetem nessa rotina, para que a gente tenha novas oportunidades de fazer melhor, de não nos paralisarmos pelo medo e sabendo que nessa existência nós temos uma meta a atingir, que ela não é insuperável, ela não é um fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar, ou seja, as dores que nos chegam, elas nos chegam com a misericórdia de Deus. Ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para pagar dívidas e para não sair melhor do que entrou. Seria um Deus cruel. Nós vamos sair dessa reencarnação mais sábios, porque nós entenderemos, mesmo que saiamos daqui inconscientes disso tudo que nós estamos aqui ouvindo e falando, quando chegarmos no plano espiritual, haverá um socorro espiritual para nós. E alguém vai falar isso e nós já entenderemos que, bom, eu não morri, né? Realmente, eu passei pelo túmulo e não morri, eu estou vivo, né? Ou viva. E essas coisas não serão faladas. Então a sabedoria de Deus começar a gerar também frutos dentro de nós. Todos poderemos, né, em tempos diferentes, porque a cada um, segundo as suas obras, encontrar essa luz, essa paz, que particularmente, né, eu professo em nome do Espiritismo. Eu respeito e desfruto até das outras religiões, né, como já falei aqui, né, seja o evangélico, seja o católico, seja o Hare Krishna, seja Seixinoye, não comungo do materialismo, só porque o materialismo ele é cego. Mas todos aqueles que buscam a palavra de Deus vão encontrar um consolo. O materialismo não tem explicação. Eu vivo do acaso. Como é que eu posso ser um ser organizado, oriundo do acaso? Né? A gente cita aqui, por exemplo, já citei o exemplo da churrasqueira. Estão fazendo um churrasco ali, um costelão. Né? Eu não almocei ainda, estou até com fome. Será que se eu jogar todo aquele carvão da churrasqueira e esperar que nasça ali uma pessoa, vai nascer uma pessoa? Né? Se eu jogar... Então como é que eu posso achar que eu sou obra do acaso, que a natureza me fez? Cada um de nós aqui, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu respeito pelo outro, cada um carrega em si os seus valores, não é? Como é que nós podemos achar que isso é obra do acaso e não de uma natureza inteligente que nos planejou com carinho, com individualidade, que não nos abandonará, que é o nosso Deus Pai Criador? Né? Não faz sentido nenhum lógico isso. E como esse Pai, né, poderia nos aniquilar se nos criou com tanto amor, como se pensou, ou nos colocar no inferno eterno, como se também colocou na Idade Média, tirando a reencarnação, né, dos evangelhos e criando o sentido de que se eu errar nessa encarnação eu vou para o inferno e nunca mais eu saio, vou ficar cozinhando lá num caldeirão, lá, né? Sofrendo eternamente. Que pai que me abandonaria dessa forma? O Espiritismo também desmistifica essa questão através do esforço científico do Allan Kardec das penas eternas. É claro que nós vamos nos responsabilizando pelos nossos erros e acertos, às vezes nos sentindo desconfortáveis, às vezes em situações realmente dolorosas, não é? Porque a dor é uma necessidade para nos dar o equilíbrio, né, do amor, para sabermos até que ponto nós estamos amadurecendo esse caráter, esta forja, saindo da zona de conforto. Por exemplo, né, tem um caso de um cachorrinho que estava sentado num monte de tábuas de prego e uivando, né? Acho que é conhecido. E perguntaram, mas por que ele não sai, né? Se está doendo, né? Porque não está doendo o suficiente para ele sair. Não é? Então, quer dizer, a sabedoria popular nos ensina. Nós temos aquela dor, mas nós nos apegamos até à dor. Se eu não tiver essa dor, o que vai me motivar?
como é que eu vou me lamentar para os outros, né? Como é que eu vou dizer que eu sou, né? Como é que eu vou justificar a minha tristeza se eu não tiver uma dor que justifique? Então nós nos apegamos a essas dores, esquecendo-nos que nós somos criados para a angelitude, né? Para termos asas do amor e voarmos para a felicidade. Não há preocupação de que vai faltar comida, que Jesus deu esse exemplo, multiplicou pães e peixes, mostrando a abundância de Deus, né? Isso era um exemplo metafórico, possível, claro, com a energia, que nem só de pão vivia o homem, mas da palavra de Deus, o ser humano, né? Homem e mulher, mas enfim, Deus não ia criar milhões e milhões de espíritos para ficar disputando o espaço. Eu vou concluir em 2 minutos, né, só para que a gente possa ir para o passe. Eu estava ouvindo agora no YouTube uma palestra do Jô Soares. Palestra não, um programa, né? Antigo, ele já desencarnou, falando com um senhor lá que escrevendo coisas totalmente sem sentido, mas muito bem escritas, não é, etc. E tal. É um desserviço. Na verdade, isso há uma crença mais organizada, o que o senhor estava escrevendo. Mas não é isso que eu quero chegar, porque isso exige uma questão mais profunda. O Jô Soares perguntou para ele assim, mas eu não entendo a questão da reencarnação, porque vinham tantos milhões de pessoas no passado. Agora nós já temos, né, mais um monte de... Onde é que vem tanta alma? Não é? Onde é que nós vamos parar, ele quis dizer, né? Com tanta gente sendo criada, né? Mas 2 coisas. Primeiro, que as almas do passado, os corpos, ficaram lá na Terra, nos cemitérios, mas os espíritos que reencarnam somos nós em reencarnação. Nós vivemos no passado, estamos vivendo no presente, várias vezes. Então isso explica. Explica também que o universo é infinito. Jesus disse, Deus que criou o universo trabalha. E o universo não é pouco, hoje a gente sabe. Eu também trabalho. Então existem infinitos espaços e criaturas sendo criadas, e nós nos aglomeramos porque queremos, né? Nós nos aglomeramos aqui com 500 mil habitantes, sendo que é um monte de campo aberto ali, né? Com proprietários, com títulos, não é? Uma pessoa mora numa casinha desse tamanho assim, e o outro mora numa mansão lá que ocupa um quarteirão inteiro. Então, são questões a serem observadas do ponto de vista divino. Mas podemos ter a certeza que Deus garante, né, a nossa sobrevivência, a nossa... Como disse aqui a música, né? Nada me faltará, né? Porque Deus, que é o nosso Criador, e disse Jesus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. Tudo ou mais, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista principalmente espiritual. E a felicidade, portanto, é uma herança que nós estamos trabalhando para conquistar, para que ela tenha o nosso merecimento. Isso é bom, isso é consolo. E isso nos faz ter uma certeza profunda, se nós deixarmos entrar no pensamento e no coração e observarmos a realidade a partir, não é, de ideias como estas. Espíritas e cristãs, principalmente. Ou cristãs, principalmente, e espíritas. Eu agradeço, né, a atenção, o silêncio. Vamos fechar os nossos olhos novamente, já que nós estamos aqui bem acomodados. Tenhamos a certeza que estamos recebendo o atendimento espiritual ao que viemos buscar, que os nossos corações estarão mais tranquilos a partir deste momento. Vamos irradiar também para os nossos lares, para aqueles que desencarnaram, que são nossos amigos, parentes, amores, que estão em todos os lugares e estão vivos, sentindo a nossa presença também, e recebendo esta oração em forma de flores, em forma de carinho, em forma da nossa presença espiritual. Mas vamos além um pouquinho, por caridade, olhar a este mundo onde tantos ainda não sabem o que fazem, na criminalidade, na corrupção e nas dores que estão semeando para si mesmos. Que Deus tenha misericórdia e que possa, mais cedo possível, encontrarem a luz do arrependimento e do retorno ao amor de Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento, pela atenção, e que assim seja. Muito obrigado.